Ontem eu estava observando uma situação e aí essa situação me fez olhar uma cadeia de coisas, como se fosse um efeito dominó, sabe? Sabe quando você olha aqui e você já vê acontecer lá na frente? Mas eu estava de fora, eu estava observando toda essa situação de fora. Obviamente é um pouco mais fácil, aliás, é muito mais fácil, né? E por que que eu afirmo ser mais fácil? Porque teve muitos momentos que eu não vi que poderiam acontecer estes efeitos dominós na minha vida. Na verdade, todo mundo é assim, né? Eu tenho certeza que você também já teve essa experiência de falar: nossa, hoje eu consigo enxergar, se lá naquele dia, ou se lá naquela situação, se lá naquele momento eu tivesse feito diferente, talvez as coisas tivessem sido diferentes, né? E a gente não pode, ao mesmo tempo, se julgar ou se culpar, muito menos ficar lamentando por isso, porque o que já foi, aconteceu. Mas por que que eu quis compartilhar isso com vocês, né? Vocês lembram que eu falei pra vocês em um dos vídeos? Eu acho que foi, não me recordo em qual deles, que é na distração que a gente é pego. É, não acontecem eventos muito fortes para nos tirarem do eixo. É na distração, são nos detalhes. E aí nos detalhes, porque eles são tão pequenos que a gente não percebe. Porque, por exemplo, assim, se acontecesse uma situação marcante, falou, não, foi essa data em específico que acarretou tudo isso. Ficaria mais fácil da gente se lembrar, ou ficaria mais fácil da gente tentar cortar ou mudar aquela situação. Só que a gente vai se perdendo em detalhes. A gente vai se afastando aos poucos, né? Afastando, quando eu digo, é afastando de nós mesmos, da nossa verdade e do nosso propósito. E não tenho hoje, né? Não tenho vergonha de assumir que sou uma pessoa que preciso trabalhar muito a minha ansiedade, venho trabalhando e sempre buscando a compreensão. E aí, ao longo de todas as vezes que eu consegui parar, como neste momento, para olhar para trás, eu percebo que foram pequenos detalhes que me afastaram de mim. Me afastaram da minha essência, do que eu gosto de fazer, do que me faz bem. Por que que eu deixei de fazer isso? Ah, mas eu deixei de fazer pelo outro, então o outro é culpado. Não, eu sou culpada. Eu não vou responsabilizar o outro. Eu sou culpada. E foram nos detalhes, foram nas distrações. Então, às vezes, eu já até comentei com vocês uma coisa que eu tenho muito marcado na minha vida, mas eu não lembro se foi o meu pai ou se foi a minha mãe que me falou. Me disseram assim que eu tava como se fosse um Bob Goods de hoje. Eu tava pintando esse desenho e aí eu pintei fora da margem e aí eu lembro fortemente que falou assim, não pode pintar fora da margem. E até hoje eu me cobro por ser perfeccionista em tudo, por fazer tudo direitinho, para não pintar fora da margem. E será que se eu pintasse fora da margem, eu estaria mais preocupada pelo efeito de fato, estético, digamos assim, do meu desenho, ou eu estaria mais preocupada com aquela repreensão, com aquele julgamento? Ou eu estaria preocupada porque, na verdade, para mim pouco importasse se de fato ia ficar um pouquinho feio, mas será que eu não estava preocupada em agradar? E aí a gente cresce, né? A gente cresce, vem vários desenhos na nossa vida e a gente fica sempre tentando pintar dentro da margem. Às vezes a gente quer pintar fora, só que a gente não pinta, sabe por que a gente não pinta fora da margem? Porque em algum momento teve marcado que eu fui repreendida por isso. Repreendida assim, né? Não, não foi nada grave, mas aquele comentário marcou. Então, quais comentários estão marcando a nossa vida para que a gente fique sempre dentro da margem, né? E por que que eu falei que são detalhes? Porque, repito, ontem estava observando uma situação e aí de fora é muito fácil observar. E sabe quando você lê perfeitamente tudo o que vai acontecer e no final do dia é dito e feito? Só que eu estava de fora, eu consegui enxergar.
a pessoa que estava passando a situação não. Por quê? Porque se distrai. Porque às vezes fica tentando pintar dentro da margem para agradar o outro. E aí começa o dia numa energia já de preocupação, de medo, de ansiedade, e isso, ao longo do dia, se você não quebra, vai formando uma bola de neve, amiga. E não tem como. É igual em matemática. Eu gosto de usar algumas analogias para ficar mais fácil o entendimento. Vocês lembram que lá em matemática, quando falava assim, mais com mais dá mais com menos dá menos? Ou menos com menos dá mais? Não tem como eu estar aqui vibrando numa energia de medo, de ansiedade, de preocupação e querer que o resultado seja positivo. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos, ou seja, são diferentes, dá menos. Olha que engraçado, né? Fazia muito tempo que eu não lembrava disso e agora falando veio isso na minha cabeça. E entendo que faz muito sentido. Esse é um exemplo que eu costumo usar. Não tem como plantar limão e querer colher morango. Então, às vezes a gente começa o dia numa frequência tão caótica que a gente não percebe que a gente, na verdade, só está alimentando mais daquilo. Só que a gente começa, às vezes, numa situação tão caótica, querendo que o resultado final seja positivo. Só que se a gente continuar naquela frequência, não existe, não tem como ser algo positivo. Porque frequências são equivalentes, né? Então, será que quando eu acordar ou quando eu levantar, será que eu não tenho que primeiro me sintonizar? Será que eu não tenho primeiro que olhar para mim, para ver se eu quero ou não pintar fora da margem? Porque se eu pintar fora da margem, o desenho é meu, as consequências são minhas. Ou será que eu não vou pintar fora da margem porque eu quero agradar o outro? E aí isso faz com que eu me afaste de mim. E quanto mais eu me afasto de mim, mais a conta fica cara. Mais situações acontecem ao longo do meu dia que eu não consigo perceber. Quanto mais eu me afasto de mim, menos coisas que eu gosto eu faço. Eu me sinto infeliz, eu perco o brilho e eu só vou deixando. Por quê? Porque eu não posso pintar fora da margem. Mas que margem é essa? É a nossa margem. É a minha alma. É o meu espírito que grita para que eu volte para mim. Então, quando os ciclos eles se repetem, fala: "Nossa, de novo isso está acontecendo comigo, por quê?" Vamos tentar falar assim: "Que bom que isso está acontecendo comigo, porque é mais um sinal de que eu preciso voltar para mim e fazer aquilo que faz sentido para mim." Para que quando eu acorde no final do dia eu entenda que o desenho é meu. E se eu quiser pintar fora da margem, por mais que eu tenha consequências a serem, a serem que possam vir a me cobrar, o desenho é meu. Porque quando eu abro os olhos e me conecto com a divindade e falo gratidão por mais esse dia, isso são frases que eu falo todo dia. Ou melhor, que eu voltei a falar para mim. Porque por muitas vezes eu deixei de pintar fora da margem, eu me afastei de mim e isso me custou muito caro. Então hoje eu entendo que quando eu abro os olhos, gratidão por mais esse dia. Me proteja de toda e qualquer energia que não seja vinda de ti, Pai. Proteja-me de assalto, de roubos, de furtos. Proteja minha família, minha saúde, a minha integridade de todos aqueles que me rodeiam. Quando eu tô no meu eixo, comigo mesma, quando eu sei que o desenho é meu, quando eu sei o que me faz bem, quando eu faço o que me faz bem, e eu faço porque eu gosto, porque eu sei que aquilo me faz bem, eu consigo perceber as situações que acontecem no meu entorno. Então, fica mais difícil eu cair. E se eu caio, eu escorrego, mas já levanto. Então, eu acho que o presente, aliás, olha essa palavra, né? Presente. A gente adora ganhar presente. A gente ama. Quem não gosta de ganhar presente? Presente. Alguém chega com um presente ou tu compra e dá um presente pra alguém. Presente. E
categorias de tempo: passado, presente, futuro. Veja o peso: passado, presente e futuro. Então, eu acho que quanto mais presente nós estivermos, quanto mais alinhada comigo mesma, quanto mais alinhado consigo mesmo, consigo, quanto mais dentro daquilo que a gente entende como nossa verdade, tudo vai mudar ao nosso entorno. A nossa maneira de enxergar as coisas, as pessoas, as situações, as coisas que a gente atrai, as pessoas que a gente atrai, as situações que a gente atrai. Porque se eu não estou presente na minha vida, quem tá? Aí eu só fico culpando, né? Ai, foi por causa disso. Ai, foi meu chefe. Ai, foi fulano. Ai, o cara no trânsito. Ai, né? Mas eu não tô presente. E é um presente para nós mesmos estarmos presentes. Olha que loucura. Eu não penso que eu pensei tudo isso não, tá? Olha, não tem teu caderno em branco na minha frente. Não penso que eu tô lendo o que eu tô falando, que eu tô fazendo alguma coisa que eu fui planejada, não. Porque ontem, igual eu falei, simplesmente eu parei para analisar uma situação e percebi que ia acontecer X, Y, Z resultado. E que se tivesse presença, as coisas seriam diferentes. Só que é difícil, né? Às vezes a gente parar, é difícil a gente resetar. Por isso que é muito bom, por isso que é muito importante a gente ficar atento ao nosso entorno. É muito verdade quando falam, você é a média das 5 pessoas que você convive. Cara, olha no seu redor. Qual é o tipo de pessoa que eu tô convivendo? O que eu tô assistindo? O que eu tô lendo? O que eu tô fazendo por mim? Eu tô treinando? Eu tô me alimentando bem? Então, quando a gente tem pessoas que a gente se inspira, pessoas que a gente admira e pessoas que nos fazem bem, é muito mais fácil a gente começar a se alinhar numa frequência de boas vibrações, de alta vibração em questão de hertz, né? Porque hoje em dia tá todo mundo na distração aqui embaixo, sabe? E é uma loucura. Olha, só de imaginar, minha cabeça, minha mente imagina, sabe, aqueles vídeos que a gente vê da Índia, cada um indo pra um lado assim, ó. E aí, quando eu respiro e imagino a presença, dá um silêncio, dá uma calma. Comentei com vocês esses dias que eu vi uma entrevista do Lucas Luco no Esporte Espetacular, que ele falava que o esporte salvou ele, né? E ele disse que em um dos momentos da entrevista ele falou assim: quando eu mergulho, ou quando eu tô dirigindo um carro, acho que é poliesportivo, não lembro, mas do mergulho eu lembro muito bem. Quando eu mergulho, é o único lugar que eu consigo silenciar a minha mente. Por quê? Porque se ele não se concentrar naquele momento presente, ele vai morrer afogado, ele vai se afogar, ele não vai se concentrar, ele não vai conseguir atravessar a piscina. Hoje eu tava lavando, hoje ou ontem, tava lavando umas coisas e minha mente tava numa calmaria. E eu falei, nossa, gratidão, universo, gratidão, Deus. Porque eu entendi que eu tava voltando pra mim. Então, na verdade, era pra esse vídeo ter ficado mais curtinho e eu só fui falando, né? Mas o que que eu quero compartilhar com vocês? Vamos tentar voltar pro nosso eixo. Nosso, não é o eixo do outro, não. Não é o que o outro acha certo, o que o outro. Não. O que que eu gosto de fazer? O que que me faz bem? Como que eu consigo me conectar com Deus? É escrevendo? É lendo? É indo numa igreja? É quieta no meu canto? É assistindo um filme? Mas se conecte. Se conecte e se permita estar presente, porque quando a gente está presente é muito mais fácil a gente evitar distrações. Porque se a gente se distrai uma vez, para se distrair duas, três é a coisa mais fácil do mundo. E aí para voltar, custa caro. Às vezes custa pessoas, às vezes custa um emprego, às vezes custa dinheiro. Então antes de eu pensar assim, né? Eu não vou deixar de pintar fora da margem para agradar o outro, eu deveria pensar assim: e se eu pintar fora da margem, eu vou estar agradando o outro ou vou estar fazendo por mim? O que que importa para mim nesse momento? Quando eu abro os olhos, eu vejo que eu tenho vida mais um dia neste plano. Por que não agradecer? Então, quando a gente fica presente, é muito mais fácil. Porque o que foi,
Eu não consigo controlar. Já foi. Se eu ramelei na missão, se deu bom, mas passou. O futuro eu não sei. E a gente vive, né? Numa ansiedade o tempo todo por dopamina, por tudo, para que chegue rápido o Mercado Livre, a Shopee, para que eu consiga ler rápido, para que. Olha, dá até um. E o presente. Então, se mais pessoas estiverem presentes em si, menos situações de manada, manada assim, né? Efeito dominó, menos situações assim aconteceria na nossa vida, porque ao minimamente perceber que alguma coisa já tinha tirado a nossa energia logo pela manhã, a gente ia falar, opa, eu não caí, eu só escorreguei. É, amigas.